Olá, meus amores, bom dia! Olha nós aqui de novo, bem juntinhos para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de matemática, mas antes da gente começar a aula de matemática, a Pro Rose vai contar aquela historinha da hora do conto. Olha, a nossa aula de matemática hoje vai ser sobre números, nós vamos continuar falando de números e de dezenas. Vamos ver se hoje a gente consegue aprender a contar até 3 dezenas completas. Pois é, mas aí, como eu falei para vocês, antes da gente começar a nossa aula, a gente vai para a nossa historinha da hora do conto. Pois é, hoje a nossa historinha da hora do conto é a história do João e o pé de feijão. Olha, contam que tinha uma senhora que ela era muito pobre, mas além dela ser uma senhora sem muitos recursos financeiros, ela também estava passando por algumas dificuldades a mais, porque ela tinha perdido o emprego dela. E aí na casa dela estava faltando quase tudo. Eles estavam passando por uns aperreios danados. E ela tinha um filho, o João. O João era um menino muito inteligente, muito esperto, mas ele também era muito bobinho, digamos assim, muito ingênuo. Pronto, essa é a palavra. O João era muito ingênuo. Ele acreditava em tudo que as pessoas falavam, ele achava que todo mundo era muito bom. E a mãe de João se preocupava muito com isso. E aí, uma certa noite, eles não tinham nada para jantar. A mãe do João fez uma sopa de gravetos. Sopa de gravetos não tinha gosto de nada, óbvio, era de gravetos. Quando eles sentaram à mesa para jantar, o João reclamou da sopa de gravetos. Mãe, essa sopa não tá legal, ela não tá gostosa. E aí a mãe, muito triste, disse: Ô João, é porque a gente está passando por uma situação bem delicada, mas amanhã a gente vai resolver. E assim, João fez as orações antes de dormir, a mãe dele também, e foram dormir. No dia seguinte, a mãe do João disse qual seria a resolução para o problema que eles estavam passando de dinheiro e da falta de trabalho dela. Ela disse: João, você vai ter que ir lá no mercado para vender o nosso cavalinho. Aí o João disse: Ô mãe, o cavalinho, a gente já vendeu a vaca semana passada. É, meu amor, a gente vai ter que se desfazer também do nosso cavalinho. Você vai lá na feira, monta no nosso cavalinho e vai lá na feira vender. Aí veja se você consegue por o nosso cavalinho um bom dinheiro. E aí o João pensou: se é, eu vou fazer isso. E aí ela disse: você precisa conseguir um bom dinheiro pelo nosso cavalinho, João, para que a gente passe algum tempo sem se apertar tanto, até a mamãe arranjar um trabalho. E aí assim o João fez. Montou no cavalinho, pegou aqui a rédea do cavalinho e seguiu. O que João não sabia é que antes mesmo dele chegar na feira, ele ia se deparar com um espertalhão. Sabe aquele pessoal enrolão, aquele pessoal daquela conversa bonita? Pois é, antes dele chegar na feira, olha o espertalhão parando ele. Ô, meu garoto, para onde você vai? E aí o João disse: é que eu preciso vender o cavalinho da minha mãe lá na feira. Cavalo bonito, né? Todo bonito, selado, gordinho, coisa massa, viu, seu cavalo? Você não quer fazer um negócio comigo nesse cavalo? E aí o João disse: não, eu preciso ir na feira vender, eu tenho que pegar um bom dinheiro pelo meu cavalinho. Eu e a minha família precisamos muito desse dinheiro. Mas o espertalhão continuou convicto em tirar o cavalinho do João. E aí ele disse: olha, eu tenho aqui esse saquinho de feijão. Você sabia que esses feijões são mágicos? E o João disse: mágicos? É, feijões mágicos. Olha, quem tem esses feijõezinhos enriquece. E aí o João ficou pensando: será que isso é verdade? E acabou por ser enrolado pelo espertalhão. O espertalhão, ó, pediu João que descesse do cavalinho. João desceu do cavalinho, tira o negocinho do pé, João, para descer do cavalinho. João desceu do cavalinho, o espertalhão pegou o cavalinho, levou para ele e deixou o João
apenas com 3 grãozinhos de feijão, desse feijão que ele dizia que era um feijão muito especial e mágico. Mentira, não era. O João foi embora, né? Com os 3 grãozinhos de feijão na mão. Quando ele chegou em casa, a mãe disse: "E aí, meu amor, cadê o dinheiro que você conseguiu pelo nosso cavalinho?" Aí ele disse: "Não, mamãe, dinheiro eu não consegui, eu consegui isso aqui." E mostrou para ela 3 grãozinhos de feijão. Hum, claro que a mãe de João ficou muito chateada. Disse: "Mas João, pelo amor de Deus, você foi enrolado, meu filho querido. Como é que você troca o nosso cavalinho por 3 grãos de feijão?" Gente, ela ficou tão triste, tão chateada, que ela acabou pegando os 3 grãos de feijão e atirando pela janela. O João ficou muito triste, coitado, porque ele sabia que realmente não tinha feito a coisa certa. E aí ele foi, nesse dia nem sopa de gravetos tinha para eles comerem, até os gravetos tinham acabado. E aí o João foi deitar, faminto, coitado. E aí antes de deitar, ele fez novamente as orações dele. E aí ele pediu muito a Deus que as coisas se modificassem, que aqueles feijões se tornassem realmente feijões mágicos, que as coisas dessem certo para ele, que eles eram uma família tão boa, uma família que não fazia mal a ninguém. A mãe dele gostava tanto de trabalhar, estava se vendo naquele momento sem trabalho e não tendo dinheiro para custear as despesas da casa. A verdade é que ele fez aquela oração mesmo muito sincera e deitou. E aí Deus ouviu as orações dele. Enquanto João dormia, ele, lançou uma magia realmente, uma magia divina. E aqueles 3 grãozinhos de feijão que a mãe do João tinha jogado pela janela, tão chateada, aqueles 3 grãozinhos começaram a inchar dentro do chão, começaram a brotar terra fora e começaram a crescer. Vocês não têm noção. Os feijõezinhos que nasceram dos 3 grãozinhos cresceram, que as suas folhas, chegavam nas nuvens. E isso tudo só no passado da noite. Quando o João acordou de manhã, ele percebeu que o quarto dele estava um pouquinho mais escuro. Ele disse: "Gente, será que tem alguma coisa tapando o sol da janela?" E aí ele foi abrir a janela. Quando ele abriu a janela, ele viu aquele caule bem grosso. Ele disse: "Gente, esta árvore não estava aqui." Quando ele olhou para o céu, ele percebeu que os grãozinhos de feijão, realmente, durante a noite, Jesus os tinha transformado em mágicos e eles tinham crescido até chegar nas nuvens. Ele nem mediu esforços, saiu endoidecido, subindo pelo o pé de feijão acima. E não é que o pé de feijão realmente chegou nas nuvens? Quando ele chegou lá no último galinho de feijão, ele já estava assim, entrando nas nuvens. E aí saiu caminhando pelas nuvens. Gente, vocês não têm noção. Lá nas nuvens, lá onde o pé de feijão terminava, tinha um castelo gigantesco. E aí o João disse: "Nossa Senhora, que castelo gigantesco é esse? Vou lá ver o que está acontecendo, o que tem dentro desse castelo." O que o João não sabia é que esse castelo gigantesco era de um gigante. Por isso era gigantesco. Mas principalmente que esse gigante era um gigante que gostava de pegar crianças e trancar lá nas terras dele, colocando essas crianças para trabalharem. E adivinha fazendo o quê? Plantando feijão. Todas as crianças que chegavam até as nuvens, ou que ele conseguia captar em algum outro lugar, ele colocava para ficar lá trabalhando. Não pagava. Nossa, ele explorava o trabalho dessas crianças. E essas crianças ficavam lá, plantando feijão, plantando feijão. E aí o João disse: "Nossa Senhora, vou entrar para ver o que tem dentro desse castelo." E entrou. Lá dentro do castelo, tá passando o helicóptero. Deixa ele passar. Passou! Passou o helicóptero. Pois é, lá dentro do castelo, ele percebeu que o gigante
tinha uma galinha com ovos de ouro. Pois é. E aí, todas as vezes em que o gigante dava a ordem para a galinha, o gigante fazia assim, ó. Ponha um ovo de ouro. A galinha obedecia e colocava um ovo de ouro. Quando o João percebeu aquilo, o João ficou encantado. Disse, eita, eu vou levar essa galinha para mim. Pegou a galinha, saiu desesperado correndo pelo pé de feijão abaixo e foi levar a galinha para a mamãe dele. Ah, quando ele chegou lá com a galinha, a mãe dele não gostou. A mãe dele disse, ô João, por que você pegou a galinha dos outros? João, quantas vezes eu vou ter que falar para você que pegar as coisas dos outros sem permissão não é legal? Você vai voltar lá e vai devolver a galinha. E aí o João dizia, mãe, mas ela põe ovos de ouro. Ela dizia, meu amor, ela pode ser toda de ouro. Eu não quero o que não é meu. Você vai voltar lá e vai devolver a galinha. E aí assim ele fez, voltou e teve que devolver a galinha para o gigante. Só que aí o que ele não sabia é que no momento em que ele chegou lá para devolver a galinha para o gigante estava ameaçando as crianças lá no trabalho. Ah, e era também algo que ele não gostava, era de ver as pessoas maltratando as crianças. Ele ficou bem agoniado. E aí falou para o gigante, disse, olha, eu tô aqui com a sua galinha. Eu só te devolvo se você libertar todas as criancinhas. O gigante ficou meio que pensativo a princípio, mas aí como ele não queria perder a galinha dos ovos de ouro, ele disse, pronto, eu vou dizer para esse garoto que eu liberto e quando eles estiverem indo embora eu corro atrás e pego todos, inclusive ele. E aí pegou a galinha e disse, pronto, tá todo mundo liberto. O João disse, nananina não é só isso. A gente quer um punhado de feijão cada uma das crianças para a gente descer com ele. Tá bom, dou o punhado de feijão. Como lá era uma plantação de feijão muito grande, um punhado de feijão não ia fazer falta para ninguém. E assim o gigante fez, deixou que cada criança pegasse um punhado de feijão e aí as crianças saíram em disparada descendo. Quando o João percebeu que o gigante estava vindo correndo atrás e que na verdade ele queria pegar de volta todas as crianças, inclusive ele, João, para colocar para trabalhar de forma escrava, o João gritou, corre todo mundo! E aí saiu todo mundo enlouquecido correndo, desceu todo mundo feijão abaixo. E aí quando o João chegou embaixo, que percebeu que o gigante estava lá em cima tentando descer, ele nem mediu esforços, ele pegou uma serra e serrou junto com todas as crianças, todo mundo ao mesmo tempo serraram o pé de feijão. O pé de feijão caiu pelo chão inteiro e o gigante não conseguiu descer. Ficou lá, preso no castelo dele, com a galinha do ovo de ouro dele e com os pés de feijões dele, e que se ele quiser agora cultivar feijão, ele que pague trabalhadores para fazer isso, porque as crianças o João salvou todas, graças a Deus. E aí olha o que aconteceu. Quando o João desceu com esse monte de criança e com esse monte de feijão, cada uma carregando o seu punhado de feijão, a mãe de João já estava apavorada sem saber por onde ele andava. E aí quando ela viu, ela disse, João, meu filho, cadê você? Onde você estava? Ele disse, eu fui devolver a galinha, mãe, que você mandou, porque a gente não pode ficar com as coisas dos outros. Ele disse, mas trouxe esse monte de criança e trouxe também esse monte de feijão. E aí a mãe de João disse, então a gente vai ter que procurar as famílias dessas crianças para devolvê-las. E aí assim eles fizeram. E aí todas as famílias que recebiam as suas crianças de volta ficavam muito felizes e agradecidos. E aí eles acabaram se juntando com a mãe do João e com o próprio João e fundando uma associação de plantadores de feijão. Dizem que eles plantam feijão até hoje, colhem esse feijão e vendem. E aí, a partir disso, eles têm dinheiro para se sustentar. Então, cada um deles agora trabalha para si mesmo, plantando e colhendo o seu feijão e vendendo lá naquela feirinha. E todos, graças a Deus, têm trabalho e vivem muito, muito, muito felizes. Do gigante ninguém sabe, né? Porque ele ficou lá no Castelo das Nuvens. Só se sabe que os pés de feijões continuaram lá com o gigante. A galinha dos ovos de ouro também continuou, porque ninguém vai pegar a galinha de ninguém nessa história, porque pegar a coisa dos outros é muito feio. Não é interessante a gente fazer isso. E cá embaixo todos vivem muito felizes, muito felizes, muito felizes. E aí,
Gostaram dessa história do João? O final dela é um pouco diferente. E eu acho que até o início, já que nessa história o João vende a cavalo e não vaca. Mas é uma história que faz a gente repensar sobre não pegar as coisas alheias. Na história verdadeira do João, ele pega a galinha, ele pega a harpa, ele pega muita coisa do gigante. E isso não é legal. O que é dos outros, mesmo que seja de gigantes malvados, é dos outros. A gente não pode se adonar das coisas alheias. Cada um fica com o que é seu. Esse é o correto. Tá bom, meus amores? Pois é, a história termina aqui. A gente volta já com a explicação da atividade e eu só posso deixar para vocês um grande abraço. Até já!